o trabalho dessa manhã será apresentado pela nossa companheira Mariana Miranda, e nós vamos recebê-la com muito carinho, que ela vai nos falar. Que bonita sua roupa. Mariana, seja bem-vinda. Bom dia a todos. Agradecer mais uma vez a casa por esse convite. É sempre um prazer estar aqui falando sobre as lindas palavras de Jesus. E a palestra de hoje intitulada Que Bonita Sua Roupa, né? Então não tem como falar de beleza e não falar de Sócrates. Então vou contar para vocês uma história verídica. E existem vários relatos escritos sobre Sócrates, o grande filósofo grego, que ele não era um homem bonito. Na verdade, Sócrates era bem feio. Ele nunca usava sapato, banho não era seu costume, seu cabelo nunca viu uma tesoura, seus olhos eram bem esbugalhados e prominentes, o seu nariz era achatado e protuberante, e seus lábios eram bem grossos. Então, obviamente, os seus amigos o colocam num concurso de beleza contra Quitóbulo, um deus grego, um homem mais lindo da Grécia Antiga. E o concurso era bem simples. Os dois tinham que dizer por que era mais belo que o outro, e um painel de juízes iam decidir quem era o homem mais belo da Grécia. Então começa Sócrates. Você acredita que beleza pode ser encontrada não somente em homens, mas também em outros objetos? Cristóbulo. Em minhas crenças, beleza pode ser encontrada em um cavalo, ou num boi, ou em um número de objetos. Eu sei que um escudo pode ser belo, uma espada pode ser bela, uma lança. Sócrates. Então, quer dizer que elas podem ser bonitas se são coisas tão diferentes? O Cristóbulo. Se elas são bem feitas para suas funções respectivas, para a qual nós as temos, ou se são naturalmente bem construídas para servir às nossas necessidades? Sócrates, você sabe a razão dos nossos olhos? Cristóbulo, obviamente, para ver. O Sócrates, então, nesse caso, sem mais nada a dizer, posso falar que os meus olhos são mais belos que os seus. Cristóbulo, como assim? Sócrates, porque enquanto o seu só serve para enxergar o que está à sua frente, os meus, por serem esbugalhados, conseguem ver o que está do meu lado também. Então, obviamente, Sócrates está rindo da comunidade e aquelas coisas que as pessoas acreditavam, do valor da beleza física. E o que nós temos a entender é que a Grécia Antiga, o que eles entendiam por beleza exterior era diretamente relacionado com a beleza da sua alma. Quanto mais bonita a sua alma, mais bonito você era. Então as pessoas não conseguiam levar Sócrates a sério, porque como é que era esse homem que falava de beleza e nós temos que entender o que beleza é, quando ele era feio? Mas a história, ela pode parecer um pouquinho boba, mas o Sócrates está trazendo em foco um ponto muito importante. Será que nós estamos nos dedicando às coisas bobas? Será que a beleza que nós estamos nos procurando é uma beleza boba? E aí vem a grande pergunta. Então, o que nós deveríamos estar focando? E aí vem a grande pergunta que há milhares de anos se faz. Qual que é o significado da vida, então? Por que estamos aqui? Qual que é o ponto de tudo isso? E, obviamente, filósofos, anos e anos e anos, tentam achar essa resposta. E a própria religião, em si mesmo, tenta descobrir o significado da vida. Os budistas acreditam que é para acabar o sofrimento. Nós temos que aprender a deixar as coisas que nos causam sofrimento e tristeza. Os hindus acreditam em 4 verdades. O Dharma, que é viver em virtude. O Artha, que é uma vida de riquezas e prosperidade. O Kama, que é o gostar da vida, o gozar da vida. E o Moksha, que é o esclarecimento. E vem o cristianismo, que nos falam que o significado da vida é bem simples, que é viver e amar como Jesus viveu e amou. Mas e o espiritismo? Eu sei que o espiritismo é cristão,
Mas o que o Espiritismo nos fala que é o significado da vida? E a resposta é simples. É a lei do progresso, certo? Afinal, todos nós começamos aqui, simples e ignorantes, e caminhamos na jornada da vida para aprender. Aprendemos a amar, aprendemos a perdoar, aprendemos a procurar o que é bom e não deixar o mal nos envolver. E desse jeito, juntos, nós vamos deixando a infantilidade do nosso intelecto, aprendendo o que é certo e o que é errado. E através desse nosso progresso intelectual, e descobrindo o que é certo, o que é errado, o que devemos e não devemos fazer, que construímos a nossa moralidade. Eu sei que isso é certo, então vou fazer o que é certo. Eu sei que isso é errado e eu tenho o livre-arbítrio para fazer o que é errado. Mas eu tenho consciência de que vou ter consequências. E esse é o progresso. E os espíritos, na pergunta 780b, eles nos respondem: o progresso completo é o alvo a atingir. É o famoso sede perfeito, certo? Mas aí na pergunta 785, a pergunta: qual é o maior obstáculo ao progresso? A primeira frase é simples: o orgulho e o egoísmo. E eu acho muito interessante essa resposta, porque orgulho e egoísmo são males individuais. O orgulho e o egoísmo do André não vai afetar o meu progresso. O orgulho e o egoísmo dos meus pais não vai afetar o meu progresso. É o meu orgulho e é o meu egoísmo que vão me afetar. Nós temos o poder de impedir o nosso próprio progresso. E como é que a gente faz isso, impedir o nosso progresso? Simples. A gente para de viver nossa vida e vivemos a vida dos outros. Copiamos tudo o que eles fazem e tentando, no caminho deles, chegar ao nosso próprio caminho. Indo contra as nossas próprias crenças. De novo, temos a moralidade através do que estudamos e do que entendemos. Sabemos o que é certo e o que é errado. Mesmo assim, a gente insiste em fazer o errado. E focando somente no que é físico e não no que é o intelectual e o moral. Eu gosto de pensar muito na analogia do elevador. Quando eu era mais nova, e eu ainda morava em São Paulo, o prédio que a gente morava tinha 2 elevadores. O elevador social e o elevador de serviço. E, obviamente, o elevador social era lindo. Tinha espelho, tinha mais luz. Todo mundo sempre ficava apertando o botãozinho e se vinha o de serviço, mandava ele de volta para vir o social, né? Porque todo mundo queria se olhar no espelho, aquela coisa. Parece que seu dia começava até melhor quando você via uma beleza, né? E você tem o elevador de serviço, que ele tinha todo almofoado as paredes para não fazer machucar, né? A parede em mudanças. E que subia e descia trazendo compras, trazendo mudanças e tudo aquilo. Então, eu pergunto para vocês: vocês preferem subir pelo elevador que só está te mostrando o que você quer ver? Só está te mostrando aquilo que as pessoas querem ser vistas? Ou, como dizia o grande Raul Seixas, você prefere subir pelo elevador do fundos que carrega o mundo sem sequer sentir? Certo, o elevador de serviço ele pode não ser belo, mas ele traz novos começos, pessoas mudando para o prédio, pessoas saindo. Pode não ser belo, mas ele faz a sua função. Que nem Sócrates nos disse, os olhos são protuberantes, mas eles enxergam dos lados. E vem a grande pergunta: como é que nós podemos, então, melhorar e ir para frente? Porque se fosse fácil, estaríamos todos agora, né, lindos, maravilhosos, seres de luz. E é difícil, né? E aí vem a pergunta 919. Qual o meio prático mais eficaz que o homem tem de se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? E os espíritos dizem: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conheço-te a ti mesmo. Quem que foi esse sábio da antiguidade? O Sócrates. Eu adoro voltar para o Sócrates, né? É meu herói.
E a frase que o Sócrates diz de conheça-te a ti mesmo, ela é muito mais profunda do que só isso, conheça-te a ti mesmo. A frase é, conheça-te a ti mesmo e conhecerás todo o universo e os deuses. Porque se o que procuras não achares primeiro dentro de ti mesmo, não acharás em lugar algum. Então, pausa, né? Eu fui professora de filosofia durante um tempo. E, obviamente, introduzi meus alunos a Sócrates e vários filósofos. E a primeira lição que eu dei para eles sobre Sócrates foi essa frase: conheça-te a ti mesmo. É muito importante na filosofia, porque durante todo o tempo da Grécia Antiga, o foco era: eu não estou tendo sorte porque os deuses não querem. Não está dando nada certo porque não é para dar certo. E o Sócrates coloca a sua responsabilidade na sua própria vida. Isso é a primeira vez na história do pensamento humano, filosófico ou não, que estão colocando consequências nas nossas ações. Então, eu dei para os meus alunos essa frase e dei uma lição bem simples. Quem é você? Conheça-te a ti mesmo, certo? Quem é você? E eu pensei que ia ser uma lição simples, uma lição fácil. Todos os meus alunos vieram depois e falaram que foi a lição mais difícil que eles já fizeram na vida. E pensa que a gente tinha aula de física, tinha aula de química, tinha aula de matemática. Quem é você? Foi a pergunta mais difícil. Por quê? Porque meus alunos não conseguiam me dizer quem eles eram. Eles me diziam o que eles eram. Que é simples falar o que você é. Eu sou a tal. Eu tenho sei lá quantos anos. Eu sou filha do tal e do tal, casada com tal e tenho sei lá quantos filhos. Isso é o que você é. É o que você está sendo agora. Mas quem você é muito mais profundo do que isso. Quem você é não importa se você é casado ou solteiro, quantos anos você tem, que emprego você tem. Quem você é continua sendo, não importa quais são as restrições que você está tendo nesse momento. Então, como uma boa professora, eu vou dar lição de casa para vocês. Vou dar para vocês a mesma lição que eu dei para os meus alunos. Quem é você? Mas eu vou ser justa. E eu vou ler para vocês um poema que eu tive o prazer de achar alguns anos atrás. É de um poeta americano, Rudy Francisco. E o nome do poema é Poema Honesto. E diz ele: ainda estou aprendendo a sussurrar. Frequentemente, falo alto em lugares em que eu deveria de estar quieto. Muitas vezes, eu sou quieto em lugares que eu deveria falar alto. Eu nasci pés primeiro e já estive de trás para frente desde então. Foi-me dito que eu dou abraços muito ruins. As pessoas dizem que parece que eu estou tentando escapar. Às vezes é porque estou. E secretamente eu fico muito nervoso toda vez que alguém fica perto o suficiente para me ouvir respirar. Eu tenho esse fascínio estranho com coisas como castelos de areia e esculturas de gelo. Eu suponho que é porque costumam me encontrar dedicando tempo às coisas que só vão durar alguns momentos. Eu sou desajeitado. Ontem tropecei com a minha autoestima, caí no meu orgulho e o quebrei como um iPhone com a tela quebrada. Agora, eu nem posso dizer quem está tentando me dar um elogio. Oi, meu nome é Rudy. Eu gosto de iogurte congelado e de rir de absolutamente por motivo nenhum. Mas eu não me deixo chorar tão frequentemente quanto eu preciso. Tenho confiança alimentado por energia solar e um sorriso com bateria. Meus passatempos incluem edição de histórias da minha vida e esconder-me por trás de metáforas. E tentando convencer minha sombra de que sou alguém que vale a pena seguir. Eu não sei muito, mas eu sei disso. Eu sei que o céu está cheio de música. E eu sei que Deus escuta meu coração bater em seu iPod. Isso lembra que ainda temos muito a fazer. Esse é o poema honesto de Rudy Francisco. E o seu poema honesto? O que ele vai dizer?
E agora nós sabemos o problema, sabemos tudo que está de errado com a gente, tudo que está certo com a gente, porque não é só de mal que devemos focar quando a gente tenta melhorar. E vem a pergunta, e agora? E aí vem a grande frase, ajude-te e o céu te ajudará. Porque os espíritos são bem claros quando eles nos dizem que o progresso, que é esse melhorar quem nós somos, ele é o produto do nosso trabalho. E nós temos o trabalho físico para o nosso corpo, mas o trabalho intelectual é o que retira o nosso espírito da infância, que é tão marcada pela ignorância, e aprender. E somente assim que vamos caminhando para frente. E é aí que se torna muito importante o aprender a aprender. Nós estamos tão condicionados a pegar o que nos dizem e aceitar isso. E isso vem porque nós aprendemos a aprender quando crianças, quando o que o professor fala é a lei e é certo, e a gente aceita aquilo. Mas agora nós somos adultos. E nós temos capacidade de formar as nossas próprias opiniões e ir para frente com isso. Obviamente, né? Nossas opiniões vão estar, na maioria das vezes, super erradas. Mas o importante, o mais bonito de você ter opinião é que a sua opinião pode ser refeita, a sua opinião pode ser reestudada e ela pode ser repesquisada. E essa é a importância de aprender de ler um livro corretamente, de estudar um texto corretamente. Eu sempre dizia para os meus alunos, né? Se você ainda for a mesma pessoa que você foi quando você começou a ler o livro, você não leu corretamente. Porque um livro, quando ele é lido corretamente, ele acrescenta você. Você deixa de ser só quem você é e você vira um pouquinho mais dos personagens que estão ali, das histórias que estão ali. E, às vezes, quando a gente lê um livro e estão falando da parede amarela que está ali no livro, às vezes ela é somente uma parede amarela. Mas, às vezes, tem um mundo de profundeza no meio das palavras. E temos que aprender a ver esse mundo, a escutar esse mundo, a ler esse mundo. E esse mundo está ao nosso redor. Deus, por exemplo. Deus é um autor, Deus é um pintor, Deus é um compositor, que poucas pessoas tentam entender e poucas pessoas tentam ver. E são tantas as coisas que ele tenta nos dizer entre as linhas. Ele nos ensina a viver em suas criações que estão ao nosso redor. Por exemplo, a árvore. A árvore, com suas raízes profundas e suas folhas tão verdes, elas ficam procurando a água que está no subsolo ou a luz que está meio que no meio de outras árvores. E ela não pode sair dali, ela está presa com quem está ao seu redor, presa onde que ela está, mas isso não a impede de buscar o que faz bem para ela. E a gente, que tem perna, tem condição de sair, e ficamos naquela situação tóxica, aceitando aquelas coisas ruins, enquanto aquela árvore fica ali, procurando água, procurando luz. Ou a abelha. A abelha, ela desafia todas as leis da aerodinâmica, mas com cada voo impossível que ela faz, ela acidentalmente espalha pólen e cultiva um mundo com um novo começo, com uma nova beleza. Em seu trabalho de todos os dias, a abelha deixa o mundo muito mais florido e muito mais perfumado. E você? E tá aqui hoje já é um grande começo para a gente conseguir aprender a ver esse mundo entre as meias linhas, né? Para todos os meus companheiros aqui do centro que já fizeram palestra, vocês sabem que é um estudo muito grande de semanas que você tenta pegar toda a informação que precisamos e fazemos um resumo em 1 hora. E vem vocês aqui e escutam todo o nosso trabalho em 1 hora. E o importante é você pegar esse resumo que nós estamos dando,
você pegar a sua própria lição ali, ver entre as linhas, e você levar ela para fora. Fazer alguma coisa com essa lição. E não é só de palestras que o centro vive, né? Por exemplo, temos trabalhos aqui tão legais para ajudar a nossa mente e expandir os nossos horizontes. O asilo. O asilo nos ensina a dar uma mão e uma orelha amiga para as pessoas esquecidas. E eu garanto para vocês, pode perguntar para a Celi, quando a gente sai do asilo, quem sente que recebeu mais é a gente que foi. Sempre. O centro também oferece vários cursos que nos ajudam a entender melhor os assuntos diversos, mas o mais importante, ensina você a debater racionalmente os conhecimentos que os livros estão passando. E isso leva você para um novo patamar de conhecimento. E nem me deixa começar a falar de livro. Tem livros nesse mundo sobre todos os assuntos. Se você gosta de ler, leia novamente, leia mais, leia sempre. E se você não gosta de ler, procure. Eu não acredito que existem pessoas que não gostam de ler. Eu acredito que existem pessoas que não encontraram aquele livro perfeito. Eu vejo ler livros muito que nem relação, né? Um namorado que não deu certo, então você promete que nunca mais você vai tentar namorar na sua vida. Mas é porque você ainda não encontrou aquele um livro que vai mudar a sua ideia. E, de repente, você começa e você se encontra perdido naquele mundo, você se encontra tão feliz e você se sente tão boba que você não tentou antes. Então, pega um livro. Senta-se com Sócrates, Platão e Aristóteles na Grécia e pensa na vida. Senta-se com Chico Xavier e veja e aprenda sobre um mundo espiritual. Senta-se com Jesus e se delicia com suas histórias. E pensa, analisa, estuda, continua sempre. E, logicamente, falar assim é super fácil, né? No começo, a gente tem uma disposição para mudar o mundo, aí a mudar nós mesmos, mas aí vem a realidade que a dieta não vai durar, o sorriso vai falhar, as palavras bondosas não vão ser ditas, mas é isso aí que é a lei do trabalho. Você não vai conseguir mudar de um dia para o outro. É você continuar, é você perseverar, é você errar, e falhar, e tentar de novo. Agora, com um pouquinho mais de conhecimento. E assim, trabalhando para ser uma pessoa melhor. Você não precisa mudar o mundo. Você não precisa nem mudar o fulano ou o ciclano. Você precisa somente mudar a você mesmo. E nessa mudança, você vê o que significa o céu te ajudará. Porque isso não quer dizer que um anjo vai cair aqui agora e vai ser que nem um jogador de futebol americano e vai impedir qualquer coisa ruim de vir na sua vida. Não é isso que significa o céu vai te ajudar. Os espíritos sabem que nós vamos cair, sabem que vamos errar, mas os espíritos nos pedem a humildade em nosso aprendizado. Pede sinceridade de nós mesmos e teremos tudo o que nós pedirmos. Diz os espíritos, pede a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pede a força de resistir ao mal, e a tereis. Pede assistência dos bons espíritos, e eles virão ajudar-vos. E como um anjo de Tobias, vos servirão de guias. Pede bons conselhos, e jamais vos serão recusados. Batei a nossa porta, e elas vos será aberta. Mas pede sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que serei abandonados às vossas próprias forças, e as próprias quedas que sofrerdes constituirão a punição do vosso orgulho. Humildade sempre, nos nossos aprendizados, das nossas batalhas, porque o aprendizado é eterno, gente.
O conhecimento é um pote que não tem fim. Temos sempre que entender quem nós somos e temos sempre como melhorar e consertar quem nós somos. Eu tenho uma tia que ela sempre fala para a gente, fala que ela é uma nova mulher. Sempre. Toda semana ela é uma nova mulher. Muito importante você sempre estar mudando as coisas que estão erradas. Mas isso quer dizer que agora você tem que parar e analisar o que é que está de errado agora? O que está de certo agora? O que essas mudanças vão me ajudar nessa caminhada que não termina? E aí, me lembra que eu estava recentemente passando por um cemitério bem antigo, aqueles que têm lápides de 1800 e bolinhas. E eu estava olhando a lápide e eu fiquei focada na data, né? A gente sempre pensa muito no começo e a gente sempre pensa muito no final. Mas a gente esquece o que é mais importante daquela lápide. Aquele traço, no meio das duas datas. Né? Porque aquele traço, no meio das duas datas, elas me falam muito mais sobre aquela pessoa do que um dia no começo e um dia no final. Naquele traço, conseguiram resumir e colocar todos os abraços que aquela pessoa deu, quantas lágrimas ela chorou, quantas lágrimas ela causou e quantas lágrimas ela secou. Quantos domingos de manhã foram preguiçosos, quantos foram aqui no centro, quantos dias de chuva essa pessoa dançou, quantas pessoas ela perdoou e quantas ela não perdoou, quantos sonhos ela sonhou, quantos sonhos ela ressonhou e quantos sonhos ela desistiu. Quantos eu te amo aquela pessoa disse, quanto amor ela sentiu. E espero eu os poucos ódios que aquela pessoa sentiu. Os domingos na praia, os domingos com a família e até os domingos sozinhos. As segundas de dietas e as mesmas segundas que acabou a dieta. Os livros que leram, os poemas que decoraram, as músicas que cantavam bem alto, as preces que fizeram, as mudanças que causaram. Quantas vezes viram o sol nascer ou se pôr e ficaram maravilhados com a beleza da criação de Deus. Quantas flores ela admirou, quantos jardins ela cultivou, quantos momentos ela desejou nunca acabar, quantas caronas ela deu, quanta saudade ela sentiu. Quantas vezes ela dançou e quantas vezes ela ficou quietinha ali no canto, esperando que ninguém a percebesse. Quantas vezes ela não falou palavras tão boas e quantas palavras amigas ela proferiu. Mas aquele tracinho não se importa com a roupa que ela vestiu, nem com o carro que ela dirigia, o emprego que ela tinha, muito menos a casa que ela morava. O tracinho não se importa nem um pouquinho com a vida perfeita que a pessoa tem no Instagram. O tracinho de todo mundo é igual, mas tão diferente, por causa dos segundos dessa vida e como aproveitamos cada um. Nós temos a oportunidade de ter o traço mais lindo nesse mundo, mas são as nossas escolhas que fazem aquele traço lindo. Fazem aquele traço nosso. E aquele tracinho são as coisas que nem as traças, nem a ferrugem vai tocar. É a única coisa que vamos levar quando a gente partir daqui desse mundo. Então, está aí a grande importância de aprender, de crescer e andar no progresso, para trabalhar sempre e caminhar para frente. E entender, errar faz parte. Cair sempre vai ser a certeza dessa vida. Mas nós temos que aprender. Como lições de escola, é somente quando a gente se dá mal que a gente coloca o esforço necessário para realmente entender aquele problema. Então, continue sempre. E entenda que no errando que aprendemos, e quanto mais acertamos, mais o gosto da vitória é doce. Então, aprenda.
Aprenda a amar, aprenda a perdoar, aprenda a cultivar. E aprenda sozinho ou aprenda com os amigos e família, mas aprenda. E continua no esforço, continua no trabalho, continua no progresso. Porque isso faz o nosso traço muito mais lindo. Nosso traço tão nosso. E através do nosso dia a dia, segundo a segundo e momento a momento, que fazemos esse traço nosso. Então, a pergunta que eu faço para vocês novamente é: aonde vocês estão dedicando a sua vida, o seu esforço, o seu trabalho? É importante cuidar do corpo? Sim, absolutamente, porque ele é o único jeito que vamos continuar caminhando. Mas será que você está colocando o esforço na saúde do corpo, na sua alma? Você está colocando o esforço da beleza do seu corpo na sua alma? É fácil sair, comprar roupa nova, comprar maquiagem, eu adoro, adoro. Mas precisamos também, às vezes, sair, comprar um livro diferente, aprender uma coisa diferente, embelezar o que está dentro de nós também. E eu sei que quando a Maura me chamou para uma palestra e eu falei para ela o tópico, eu falei para ela que ia ser um puxão de orelha. E, obviamente, como meu pai sempre me disse, a orelha mais perto da boca é a minha. Se eu fosse falar para vocês agora o meu poema honesto, diria para vocês que tenho 27 anos, o que eu sou, mas eu não sei perdoar. Carrego aquilo dentro de mim muito, demais. Então, também preciso aprender a perdoar. Também preciso aprender a soltar tudo isso. Então, estamos todos aqui do mesmo jeito, no mesmo patamar. Tem muitas coisas que temos que aprender, mas o mais importante é que tem muitas coisas que já aprendemos. E juntos vamos caminhar para a perfeição, para chegar lá um dia, ser esse ser de luz que tem dentro de nós. Mas esse puxão de orelha, ele vem com um conforto. Um conforto de saber que nunca é tarde para a gente tentar aprender de novo, a tentar modificar quem nós somos. Então, para encerrar, eu queria ler mais um poema, que eu adoro poesia. E dessa vez é um cordel, do mesmo jeito que eu encerrei a última palestra que eu fiz, eu vou terminar com um cordel do Braulio Bessa, que faz o programa da Fátima. E o nome do cordel é Recomeçar. E se fôssemos pegar aquele summary, né, aquele resumo do que essa palestra inteira for, eu quero que seja esse cordel. E diz o Braulio: quando a vida bater forte e sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio e o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe amparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. E quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, é hora do recomeço. Recomece a sonhar. É preciso um final para poder recomeçar. É preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro. Reconquiste um amor. Reúna quem lhe quer bem. Reconforte um sofredor. Reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece. Se refaça.
Relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar e rebole quando dançar. E se um dia, lá na frente, a vida lhe der uma ré, recupere a sua fé e recomece novamente. Como diz o Chico Xavier, né? Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Então, espero que a proposta de hoje era todos nós recomeçar. Achar aquela pessoa nova que todos nós merecemos. E a lição de casa, não se esqueça, né? Quem é você? Aprenda quem você é, entenda todas as suas forças e todas as suas fraquezas. E com isso, vamos reconstruir quem nós somos, focar no bom, aprender com o mal, mas recomeçar. E relevantar, e reconfortar, e sonhar, e construir aquele nosso tracinho tão lindo que todos nós merecemos. Agradeço todos mais uma vez pelo momento e agradeço mais uma vez a casa. Tenham um bom dia a todos.